Bom dia, caros alunos. Aqui, professor Afonso de volta, nas nossas aulas de instalações elétricas. Ok, a última aula que nós fizemos foi calcular a bitola dos fios corrigido pelo fator de agrupamento. Agora nós vamos ter que calcular a potência ativa total do circuito para contratação junto à concessionária da demanda, isto é, do tipo de entrada e relógio que vai ser instalado no seu projeto. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar de alguns conhecimentos que eu acho que vocês ainda não têm. Por exemplo, fator de potência. O que seria o fator de potência? 2. Quando eu fiz os cálculos de iluminação, eu falava em VA, volt ampere, ok? Falava em watt, ok? E por que essa diferença para potência? Porque a potência em iluminação e TUG é VA e em TUE é watt, ok? Bem, isso nós vamos tentar esclarecer para vocês hoje. Fator de potência. Em princípio, a energia fornecida pela concessionária para nossa casa é fornecida em alternada, isto é, a tensão e a corrente é alternada. Isto aqui, ó, alternada, isto aqui. E até o momento nós estudamos, tanto em eletricidade, como em outras coisas, corrente contínua, ok? Essa é a diferença. Vamos falar um pouquinho no começo aqui da corrente contínua, ok? A corrente contínua é o seguinte: colocando no gráfico em função do tempo, no gráfico em função do tempo, a tensão não varia. Ela é o tempo todo 127, ela não varia. O tempo todo, o valor dela passa a ser 127. Ela não varia. Ok? No nosso caso, o que vai variar na nossa casa, conforme a carga que a gente tiver dispondo? A corrente, essa sim vai variar, a tensão vai ficar sempre firme, ok? Ponto. Quanto vai ser a amperagem, a corrente elétrica? Não tem importância, mas vamos chutar um número, por exemplo, 10. 10, ok? Então eu estou neste momento na minha casa recebendo em contínua 127 e 10 amperes. Qual seria a potência? A potência é calculada da seguinte forma: potência igual a tensão vezes corrente, ok? Isto é, esta área vezes esta área, ok? Então fica 127, potência fica igual a 127 vezes 10, portanto a potência igual a 1270 watts. Potência ativa, watts, ativa. O que eu estou recebendo, eu estou consumindo, por isso que se chama ativa. E na alternada, o que ocorre? Bem, aí a coisa é um pouco mais estranha, certo? Mas vamos lembrar que eu sempre falava. Como é que funciona? No caso da nossa lâmpada, ok?
a tensão empurra os elétrons carregam carga, vão até a lâmpada, acendem a lâmpada, trabalham e voltam para a origem. Ok? Então, os elétrons vão até a lâmpada, fornecem carga, a lâmpada transforma em energia, trabalha fornecendo luz. Ok? Até aí tranquilo. Certo? E na alternada, como é que funciona? Funciona assim. A tensão vai variando, conforme a tensão vai variando, a corrente vai variando. Tensão zero, corrente zero. A tensão vai subindo, a corrente vai subindo. Tá vendo aqui no azul? Até chegando um pico. Essa tensão de pico chama-se V de pico. V de pico. Ou V total. V de pico, tá aqui. Como eu estou no máximo, minha corrente aqui está no máximo. Então aqui eu tenho a corrente de pico e de pico, neste ponto, ok? Então, a tensão foi subindo, corrente foi subindo. A tensão foi descendo, a corrente foi descendo, ok? Aí a gente entra no ciclo negativo. A tensão vai ficando mais negativa, a corrente vai ficando mais negativa e assim por diante, ok? Em comparação dos azuis, ok? Ponto. Numa comparação bem simples, como é que os elétrons fazem? Como é que os elétrons fazem? Ok? Então imagina o seguinte, a lâmpada está lá, eu joguei os elétrons para a lâmpada, ok? Tudo bem? Estou jogando os elétrons, continuamente jogando os elétrons. E na alternada, como é que funciona? Funciona desse jeito. Eu estou jogando os elétrons, ok? Ponto. Dou a volta e jogo do outro lado, dou a volta, jogo desse lado, dou a volta, jogo desse lado, dou a volta, jogo desse lado. Ok? Se essa comparação não é legal, eu tenho uma que é bastante legal. Como é que se transporta tijolo numa obra? Ou saco de cimento numa obra? Como é que se transporta? Se a gente imaginar que seja contínua, seria assim. Eu pego um carrinho de pedreiro, encho de tijolo e levo continuamente. Levei, acabou, ponto. E alternada, como é que eu faço? Eu coloco vários pedreiros, certo? Um distanciado do outro, e um joga o tijolo para o outro, aí joga outro tijolo para o outro, o seguinte joga para o outro, o seguinte joga para o outro. Então é assim, alternadamente, vai um, vai outro, ok? Mas, no fim, a história é a mesma. A carga chegou na lâmpada, através da corrente elétrica, a lâmpada pegou a carga, transformou em energia e trabalhou, luz, ok? Ponto. E qual é o problema da alternada? O problema da alternada chama-se fator de potência. O que é o fator de potência? Ok? Vamos lembrar quais são os equipamentos básicos de eletricidade. Primeiro é resistência. Aqui ó, resistência. Resistência. Resistência, que nem no chuveiro. A corrente chega lá, a carga chegou lá, transforma em calor, está trabalhando, ok? Resistência não oferece problema nenhum. Ela vai funcionar bem para contínua e vai funcionar bem para alternada, sem problema nenhum. Começa a ocorrer problema agora. Por exemplo, indutores. É um dos equipamentos elétricos. O que é um indutor? É um monte de fio enrolado. Ok?
Isso é um indutor, certo? Ok? E, que nem baterias, é um melhor exemplo, baterias é um capacitor. Capacitor. Aqui, L. Ok? Resistência, indutor, capacitor. Vamos falar um pouquinho do indutor. O indutor o que que é? É um monte de fio enrolado. E por que que a gente faz isso? Fio enrolado. Bem, vou aproveitar esse cantinho e depois eu apago, tá? Fio enrolado, o que que acontece? Vamos lembrar de eletromagnetismo. Um fio, tá aqui um fio, quando entra uma corrente elétrica nesse fio, certo? Induz, certo? Um campo magnético aqui na volta, um campo magnético. Vou pegar um ponto, ó, um campo magnético perpendicular ao fio. Agora, se eu quiser aumentar esse campo magnético, o que que eu faço? Eu dou uma voltinha aqui, certo? Ó, novo magnetismo. Venho para cá, novo magnetismo. Vou lá, novo magnetismo. Ó, tá somando, tá aumentando o magnetismo, o campo magnético formado. Então aqui dentro eu tenho um tremendo campo magnético, porque cada enrolamento vai formando um campo magnético lá dentro. Agora, uma curiosidade. Esse campo magnético que eu tenho aqui dentro, ó, esse campo magnético aqui, certo? Quando ele fica no ar, etc., ele se dissipa muito. Certo? Para eu melhorar isto, o que que eu faço? Eu coloco um material aqui dentro, que a gente chama ferro magnético, certo? Que se dá muito bem com o campo magnético, ok? Apagando aqui. Vamos lembrar uma aplicação muito boa desse fenômeno que eu falei, certo? Se eu tiver um ferro aqui, ó, um ferro, ok? Um ferro magnético, bom condutor, certo? Eu coloco um fio aqui, ó, dou a volta, coloco outro fio, 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 dou a volta, ok? Colocando a corrente aqui, e cada voltinha dessa é o que? Uma força magnética, uma força magnética, uma força magnética, uma força magnética, uma força magnética. Elas vão se somando. E se eu aplicar uma corrente contínua aqui, eu terei um tremendo de um eletroímã. Isto é muito usado na indústria. Tremendo eletroímã. Isto aqui é muito usado, por exemplo, em chaves contatoras. Certo? Tremendamente usado isso aqui. É muito usado em instrumentos de medição elétrica, ok? Esse fenômeno. Ponto. Mas esse fenômeno também eu vou usar onde? Esses fios enrolados? Em motores. Provoco um campo magnético lá e faço os campos girantes. Motores. Ok? Ótimo. Então temos muitos motores em casa? Temos. Geladeira, liquidificador, máquina de lavar, quase tudo. Só não tem na televisão, rádio. O resto, todos têm motores. Então eu tenho muito indutor em casa. E atualmente muito mais. Porque as lâmpadas LED ou essas fluorescentes compactas têm
o que a gente chama do reatorzinho, que liga ela. O que é o reatorzinho? É um troço desses. O que é um reator de uma lâmpada? É um troço desses. Okay? Então isso é muito usado. E qual é o problema disso aí? O problema disso aí é o seguinte, olha, o que eu vou falar não é fisicamente verdade, mas funciona que você nunca mais vai esquecer, certo? Enquanto a tensão está a postos, certo? O que a corrente elétrica está fazendo? Está dando voltinha, está dando voltinha, está dando voltinha, está dando voltinha, então ela vai se atrasar, ok? Uma outra comparação besta, mas que funciona. O homem é a tensão, está lá, a postos, ok? Então, aqui a mulher é a corrente elétrica, está lá, a postos. O homem, a mulher. O casal vai sair para um casamento. O homem vai lá, toma banho, faz barba, etc, bota o terno e está pronto. E a mulher? Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Tá lá enfeitando o cabelo, isso, vestido, não gostou desse, bota outro, isto é, e vão chegar atrasados. Quer dizer, o homem chegou e a mulher está lá atrás. É exatamente o que o indutor faz com a corrente. Atrasa a corrente, ela atrasa a corrente. Então o indutor, este bicho, o que faz? Atrasa a corrente. Então a corrente ficou este negócio vermelho aqui, ó. Esse negócio vermelho aqui ficou a corrente. Ok? Atrasou. Tá? Ainda lembrando, potência é o que mesmo? Tensão vezes corrente, isto é, esta área vezes esta área. Se não tivesse havido nenhum problema de indutor ou capacitor, só resistências, que seriam os antigos sistemas de iluminação que eram só de resistências, então não acontecia nada. A tensão e a corrente estavam sempre em fase. Então esta área, olha, pega esta área aqui, ó, esta área, certo? Vou dar uma desenhadinha rápida aqui em cima. Esta área, olha, esta área, mais esta área, certo? Lembra? Esta área vezes esta área. Então, esta área vezes esta área seria a tensão. V. Aí esta área, tá vendo aqui? Esta área seria corrente. I igual o que? P. Tá? Até aqui, tranquilo. Agora é que veio o problema. Entrou o indutor na jogada, atrasou a corrente, ó. Vermelho. Atrasou. Então o que acontece com a potência? Mudou. Mudou. Por quê? Vai ser esta área azul, o V, vezes esta corrente aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa, ó. Mudou. A área é outra, ó. A área é outra. Outra. Certo? Em geral, maior. Então, quer dizer, essa área vermelha aqui vai ser maior que a azul. Isto é, a tensão continua normal. E a corrente? A corrente é esta área em vermelho. E o que aconteceu? Eu tenho o que? A chamada potência aparente. Mudou. Isto é, aparentemente eu estou gastando mais potência do que aqui, aparentemente. Tem? Ok? Isso por quê? Por causa desta defasagem entre o vermelho e o azul. Como eu vou... Então aqui, essa defasagem, está vendo? Pico a pico.
levo lá para cima e vejo qual é o ângulo da defasagem, é o famoso φ, ângulo da defasagem. Portanto, o fator de potência, o famoso fator de potência é o quê? O fator de potência é o quê? O cosseno desse ângulo φ, ok? Então, fator de potência é o quê? O cosseno desse ângulo φ, ok? Certo? Mais uma outra coisinha. E quem é o capacitor nessa história toda? Bem, o capacitor o que faz? O contrário do indutor. Ele ajusta, ele segura a tensão, ok? Com isso a gente ajusta, certo? Então o que o capacitor vai fazer? Vai segurar a tensão até ajustar. Bom, isto para nós técnicos em eletrotécnica é ótimo, porque você vai numa padaria, a padaria, o nego lá tem um monte de forno, maquinário, etc. O que acontece com a corrente dele? Ó, vem para cá. Aí o que acontece? O fator de potência dele fica grande. Ficando o fator de potência dele ficando grande, a potência aparente dele fica muito grande. Ele vai pagar a energia elétrica não pela potência ativa, mas pela potência aparente, que é o que o relógio vai medir. Então ele vai pagar uma tremenda de uma conta lá na frente. O que a concessionária faz? Multa o indivíduo. Quando o fator de potência dele for muito alta, a concessionária multa, a conta dele fica muito alta. Aí o que nós técnicos fazemos? Vamos lá no estabelecimento do cara, botamos um banco de capacitores, ajustamos e a conta dele, que era de 500 mil reais, passa a ser de 100 mil reais. Olha, eu estou falando de números reais, não estou chutando. Então esse é um nicho. Calcular o banco de capacitores para corrigir o fator de potência é um nicho profissional para nós técnicos em eletrotécnica. E vocês vão aprender a fazer isso durante o curso. Ok? Certo? Espero que eu tenha rapidamente, não me aprofundei, né? Rapidamente, dê uma noção para vocês do que é fator de potência, ok? Na próxima aula a gente vai utilizar o fator de potência para corrigir as nossas potências aparentes de iluminação e TUG, para poder calcular a potência ativa para contratação dos serviços de eletricidade. Muito bem, senhores, até a próxima aula.